dia, estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Queria logo de cara agradecer meus parceiros do Jornal Capital Federal, o Odir Ribeiro, que esteve aqui com a gente semana que vem. Semana passada. Desculpa, voltando, semana passada. Isso mesmo, ele esteve comigo semana passada. Nosso post já deu quase 10 mil visualizações. Eu costumo começar esse programa, viu, deputado? Já é nosso quarto episódio com você, dizendo que eu não sou candidato em 2026. A minha ideia foi exatamente ter esse podcast Política do Bem, porque eu sei que tem deputados sérios, bons, comprometidos com a cidade e que tem muita coisa boa para mostrar. Então, apesar das pessoas às vezes ainda não acreditar que eu sou candidato, deputado, não sou candidato. Eu só sou candidato a ajudar os deputados, os bons parlamentares a renovar os mandatos e continuar trabalhando pela nossa cidade. Hoje eu estou aqui com o deputado Thiago Manzoni, deputado em primeiro mandato, foi eleito pelo PL, foi uma surpresa. Hoje desponta como uma das grandes lideranças do cenário, principalmente da direita conservadora no Distrito Federal, e hoje ele vai estar aqui com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia, Dedé, uma alegria estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Bom dia a você que nos assiste. Eu espero que vocês tenham um bom programa, que seja um negócio legal. Vamos ver. Legal, vamos lá, deputado. Então, deputado, a gente sabe que você, na verdade, foi uma grande surpresa nas eleições de 2022. Sua votação realmente surpreendeu. E o seu trabalho bem consolidado, tanto na direita conservadora, quanto o próprio povo do centro ali, aquele pessoal que entende que você, às vezes, não é aquela direita muito extremista, te vê com bons olhos. Hoje seu nome surge tranquilamente em pesquisas muito bem, tanto para distrital quanto até para federal. O que você acha que é o resultado disso? Fala um pouco para a gente, deputado. Dedé, primeiro, cara, assim, sobre a eleição de 2022... o DF é conservador, o DF é de direita e o eleitor do DF procura candidatos alinhados àquilo que ele acredita. Então, a população do Distrito Federal, desde muito tempo, mas em 2022 em especial, procurava candidatos de direita, candidatos que tivessem coragem de defender a família, a liberdade econômica, as liberdades individuais, que fossem conservadores nos costumes, e aí eu falo disso como um estilo de vida, e não como um discurso. E o eleitor, ao procurar isso, encontrou alguns candidatos, né? Eu não era o único, existiam outros, mas eu tive a felicidade de contar com um trabalho de base muito bem feito, desde 2016, o apoio da deputada Bia Kicis, e concorrer no partido do presidente Bolsonaro. Então, esse somatório de forças e a mão de Deus abençoando e dizendo, esse aqui vai ser deputado, foi o que tornaram possível a minha eleição. E, a partir de então, o eleitor acompanha, né? Houve um tempo em que o cara votava e nem lembrava, em quem que você votou? Não lembro. Hoje o eleitor acompanha, principalmente o eleitor de direita, porque ele entendeu que a política é representatividade. Então ele vota e ele quer ver, esse cara está me representando mesmo? Ele está sendo fiel às pautas? Ele está defendendo aquilo que ele falou que ia defender? Hoje tem as redes sociais, né, deputado? Você não consegue, a pessoa votou e vai acompanhar o seu mandato, que é o que o senhor está falando, diferente de antigamente, né? Exatamente. E aí a galera acompanha, Dedé, e vê que o mandato é correspondente àquilo que foi proposto durante a campanha. Então, eu fiz uma campanha que eu não prometia cargo, eu não prometia resolver problemas que estão a cargo do Poder Executivo, eu não prometia... Cara, eu falava, eu vou ser fiel a essas pautas aqui. Engraçado que eu tive com você... ano passado, a gente fazendo a entrevista do Jornal Capital Federal, eu lembro que eu até brinquei com você, deputado, essa sua pauta parece que você é o Regufe da direita. Você acha que isso tem um pouco a ver ou não? Sua pauta é completamente diferente do Regufe. Cara, a pauta é diferente, mas se a gente for analisar o perfil de parlamentar, tem algumas semelhanças, no sentido de que ele era fiel às pautas dele, e eu sou fiel às minhas pautas. E o eleitor do Regufe, ele tem um perfil muito parecido com o meu eleitor. É um eleitor que ele gosta de votar em candidatos, em deputados ou que tenham opinião. Então, eu vejo a classe política dividida em duas formas de ser, dois jeitos de ser. O primeiro é o político distributivista. Eu não me encaixo nesse modelo.
O segundo é o político de opinião, político de conceito. Só uma pausa. Político distributivista é aquele que promete emprego, que promete muita coisa, digamos assim, só para ficar claro, às vezes, para quem está... Eu não quero dizer que ele promete muita coisa, mas ele tem um perfil diferente do parlamentar de opinião. Então, o parlamentar do Distrito Federal, ele reúne duas competências. Ele é vereador e é deputado estadual. Como é que eu enxergo? O parlamentar, o deputado, ele tem uma função mais de opinião, mais conceitual. O vereador é aquele que está lá na ponta, resolvendo os problemas do dia a dia, batalhando e tal. Eu cumpro essa missão porque é minha obrigação como deputado distrital. Mas quando o eleitor olha para mim, ele não está muito procurando se eu faço isso ou não. Então, o meu eleitor, ele até se interessa, para onde foram suas emendas, o que você está fazendo pela estrutura das cidades e tal, o hospital, seu eleitor não te sei cobra quê. isso, deputado? Alguns, mas ele me cobra muito mais, meu irmão, o que você está fazendo para defender a família? Quais são os seus projetos de lei? Como é que você está se posicionando em relação à doutrinação ideológica nas escolas? Meu irmão, como é que você está agindo em relação à burocracia, Eles diminuição dos cobram em tributos? relação a isso, então. Uma As pautas. Aí eu te pergunto, e aí o que você... E aí tem uma coisa importante, desculpa, Dedé, é assim, ó, é uma fidelidade às pautas, mas é uma fidelidade também à liderança da direita. Então, isso importa muito para o eleitor. Você se elegeu por causa das bandeiras do presidente Bolsonaro. A deputada Bia é uma deputada de direita vinculada ao Bolsonaro. Você permanece fiel à Bia e os caras vão lá ver. Você permanece no bolsonarismo e os caras vão acompanhar. E eles cobram. E eu acho legal, porque tem que cobrar. E aí, quando eles cobram e vem, pô, esse cara permanece firme, aí acontece isso que você está falando, que assim, há um crescimento natural do mandato. Crescimento natural. E eu posso dizer isso com tranquilidade, deputado, porque eu lembro, em 2022, às vezes, ali na rodoviária, fazendo uma campanha, e eu ouvia seu nome para tudo quanto é lado ali naquela rodoviária. Eu pensava, quem é esse Thiago Manzoni? E aí depois pesquisando, eu vejo que você é muito fiel, principalmente ao lado bolsonarista. E aí eu te pergunto, quando o seu eleitor te cobra em relação à questão da família, o que você conseguiu fazer assim efetivamente para defender os valores da família lá na Câmara Legislativa? Cara, muito legal a sua pergunta. O que eu acredito? O dever e o direito de educar os filhos é dos pais. Isso está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. É o pai e a mãe que educa a criança quanto a valores morais, valores éticos, valores religiosos. O que eu estou querendo dizer com isso é que o caráter da criança é formado pelos pais, deve ser formado pelos pais. O que a gente vê hoje? Em grande medida, a escola, infelizmente, e isso não é generalizado, tem muito professor que não faz isso, mas a escola, às vezes, concorre com os pais e ensina coisas diferentes, princípios, valores éticos, morais e religiosos diferentes daquilo que é ensinado em casa. Essa, assim, é uma discussão que eu trago quase que quinzenalmente na Comissão de Educação. Porque os parlamentares Você é o de presidente esquerda, da Comissão de Educação? Não, é o deputado Gabriel Magno, do PT. Eu sou membro. E na cabeça do PT e da esquerda, a função da escola é fazer um contraponto ao que a família diz em casa. Então, eu tenho, sei lá, pelo menos uns 8 projetos de lei... É a tal da doutrinação, é isso, mais ou menos, deputado? Eu encaro isso como doutrinação. Inclusive doutrinação ideológica, partidária. Porque eles estão formando crianças e adolescentes, quando eles fazem isso, com um viés ideológico. É só uma parte, deputado, aqui. Antigamente funcionava isso muito bem na esquerda. Hoje eu não sei se funciona tão bem essa questão na escola. Eu vou te dar um exemplo real. Meus filhos são do Colégio Coque Nova, um colégio lá do Jardim Botânico, privado. Mas na eleição de 2022, o que a gente mais via eram os garotos gritando Bolsonaro, que era mito, muito mais do que a esquerda. Então, assim, se eu presenciei, foi uma coisa real. Se os professores continuam fazendo isso, não está mais dando certo. Por causa disso aqui, ó. As redes sociais. Cara, hoje os adolescentes e os jovens, eles vivem aqui. E quem comunica melhor para eles e as ideias que melhor se encaixam naquilo que eles querem para a vida são as ideias da direita. Então, por mais que ao longo do tempo haja essa tentativa de doutrinação, hoje os meninos entram na rede social e veem grandes lideranças jovens, inclusive, Nicolas Ferreira, André Fernandes, o Pavanato em São Paulo, Zoe Martínez em São Paulo e tantas outras lideranças jovens expondo ideias de direita.
E aí, quando eles olham as ideias de direita ou quando eles são expostos a elas, pô, eu acredito nisso mesmo. Eu quero trabalhar, eu quero prosperar, eu quero casar e quero ter sustento para minha família, eu quero poder honrar minha esposa, eu quero poder educar meus filhos do jeito que eu acredito. E aí o jovem vai aderindo a essa pauta cada vez mais. Na Alemanha, agora, o principal fator de surpresa lá na eleição onde os conservadores venceram, é que os jovens não são mais de esquerda. E isso é uma onda ao redor do mundo que não vai parar. É uma onda ao redor do mundo. Só voltando um pouquinho, Dedé, perdão, só voltando um pouquinho, então, os nossos projetos de lei para a educação, eles são todos para garantir esses direitos dos pais. Todos nessa direção. E nós temos pelo menos 8 ou 9 projetos que visam proteger as crianças dessa doutrinação e garantir o direito dos pais de passar para os filhos os valores éticos, morais e religiosos. Então, essa é uma batalha que a gente trava que muitas vezes o cidadão ele não consegue acompanhar. Porque ele não vai entrar lá no PLE da Câmara Distrital e ficar, o que o deputado propôs e tal. A gente tenta dar transparência para o mandato através do nosso site, thiagomanzoni.com.br, através das redes sociais, mas o nosso trabalho ali é um trabalho muito mais de articulação, porque o projeto precisa ser aprovado. Não adianta você propor. E tem que ser, o projeto tem que ser aprovado, passar pelas comissões, depois ser votado em plenário. Então, tem que ter a aprovação da maioria dos deputados. Da maioria dos deputados. E depois ele tem que ser sancionado pelo governador Ibanez. Então tem todo um processo de articulação que demanda esforço, demanda tempo. E é nossa função como deputado para proteger as famílias do jeito que a gente se comprometeu a fazer. Então, vai muito nessa linha. Nesse sentido, deputado, então você é a favor ou é contra as escolas cívico-militares, que chama, é isso? Escolas cívico-militares ou de gestão compartilhada. Explica, se você é a favor, imagino que seja, deputado, explica um pouco o que é esse tipo de escola para a população. Cara, como é que funciona a escola cívico-militar? A Secretaria de Educação, ela se responsabiliza pela parte pedagógica e o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar, dependendo da escola, se responsabilizam pela parte disciplinar. Então, há uma junção aí entre a Secretaria de Educação e essas forças de segurança para que a escola se torne um local de aprendizagem melhor, e se torna. Então, eu presido a Frente Parlamentar em defesa das escolas cívico-militares, e a gente tem os dados. Aí a gente olha o IDEB. A avaliação dos alunos no IDEB cresce nas escolas cívico-militares. Aí a gente tem pesquisas que os pais respondem. Muito bom. Os pais, na sua ampla maioria, mais de 85%, aprovam o modelo de escola cívico-militar. Os alunos aprovam o modelo de escola cívico-militar. Os alunos não só melhoram a aprendizagem, como, por exemplo, eles participam da banda de música, então eles se tornam musicistas. Que interessante. Aprendem instrumentos, vão participar de competições fora do Brasil. Ou seja, não é aquele negócio rigoroso que às vezes o pessoal da esquerda tenta passar, que é rigoroso, que o policial vai ficar ali vigiando os alunos. Não é assim, né? E hoje em dia, só para concluir essa pergunta, deputado, hoje em dia em Brasília tem em torno de quantas escolas cívico-militares? A meta do governador são 40 até o final do mandato, foram inauguradas mais 7 agora. Nós tínhamos 19, se eu não estou enganado, nós passamos de 25. Bom, e a meta do governador são 40. Agora, olha só, não é um colégio militar, é de gestão compartilhada. Embora não seja um colégio militar e não haja todo esse rigor, eu sou até a favor do rigor, porque eu acho que onde não tem ordem, ninguém aprende nada. É necessário ter ordem. Ali são passados para os alunos 2 elementos primordiais, na minha opinião, para que o ser humano seja formado: hierarquia e disciplina. Falta isso hoje na nossa população. E aí o aluno que vai para a escola cívico-militar, ele volta para casa respeitando mais o pai e a mãe. Olha, que interessante. Porque ele aprende a respeitar a figura de autoridade do pai e da mãe. Ele vai para a rua respeitando a polícia militar, a polícia civil. Ele entende que as coisas têm hierarquia, então ele respeita o professor. Ele não é igual ao professor em sala de aula. O professor está numa posição hierárquica superior a ele. O professor é o mestre, o professor é quem ensina. Então não tem essa de você levantar a voz para o professor, ameaçar o professor. Que história é essa? Né? Quem manda na sala é o professor, né? Claro, evidentemente. Aliás, isso é algo que tinha que ser resgatado em todas as escolas. Independente de ser cívico-militar, né? E nós, como sociedade, precisamos voltar a esses valores. Imagina, Dedé, que a gente vive numa sociedade hoje que não respeita as mulheres. Como que a gente pode aceitar viver dessa forma? Que homens foram formados ao longo dos últimos anos que, ao invés de proteger, agridem
as mulheres, isso não existe. Não existe, é um então, absurdo. Esses valores eles têm que ser retomados nas escolas cívico-militares em especial, hierarquia e disciplina. Meu amigo, se você se disciplinar, você alcança os sonhos na sua vida. Legal. Disciplina para estudar, disciplina para se comprometer consigo mesmo, para ser melhor. Você não está se comparando com os outros, você está se comparando consigo mesmo. Como é que eu vou ser melhor amanhã do que eu fui hoje? Como é que eu vou evoluir? O que é que eu preciso aprender? Como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho? Como é que eu vou fazer para ganhar um salário legal ou para abrir uma empresa que vai me fazer dinheiro para caramba? Como é que vai ser isso? Então, as escolas ajudam nesse sentido e eu me sinto honrado de poder presidir a Frente Parlamentar em defesa dessas escolas, cujo resultado é magnífico. Legal. Deputado, falando nisso, voltando aqui, ano passado, eu também com você, tentando entender um pouco do seu mandato, eu lembro que eu falei, deputado, para onde você mandou os seus recursos? Para a saúde, para a educação, para qual cidade? E eu lembro um fato interessante que me marcou, não vou citar o nome, mas eu lembro que você falou assim, Dedé, eu mandei recurso para uma determinada cidade. E naquela determinada cidade, historicamente, é um grupo ligado a um deputado que comanda ali a cidade. E aí você, com aquela preocupação do seu recurso, eu não lembro se foi uma reforma de escola, aquela preocupação sua reforma de escola. Para ser executado, eu lembro você falando assim, Dedé, eu mandei o recurso, falei, gente, pode executar e mais, pode falar que quem ajudou lá foi o deputado da cidade. Aquilo ali me impressionou porque eu falei assim, ou seja, você não tem uma coisa assim, não, a emenda foi minha, eu que mandei o recurso, eu que quero aparecer. Ali, eu falei, existe ainda os deputados que estão preocupados com a cidade, que foi o seu caso. Conta um pouco dessa história pra gente e já fala onde que você mandou os recursos, não só para 2024 e onde você destinou para 2025. Cara, essa história é uma história interessante e a premissa dela, né, o fundamento dela, é que eu penso assim, para que serve um deputado? Ele só serve para melhorar as coisas, né? Se ele não serve para melhorar as coisas, ele não devia estar lá. Como é que eu posso melhorar as coisas? Mediante projetos de lei ou destinando emenda parlamentar, que é a parte do orçamento do governo que o parlamentar tem o direito de executar. Só para a galera entender a emenda parlamentar. O que é emenda parlamentar? É dinheiro do governo que o deputado escolhe. Vai para cá, vai para lá. Né? Vai para a reforma de escola, vai para a reforma de UPA, vai para a construção de creches. Vai para um projeto social, vai... Eu que escolho, é o deputado que escolhe. Beleza, todos os deputados. Beleza. Eu pretendo fazer com que as escolas tenham uma estrutura melhor, com que os hospitais tenham uma estrutura melhor, com que as pessoas sejam atendidas em trabalhos sociais que fazem sentido para as pessoas. Porque, cara, qual é o destino, o fim, a finalidade de um mandato parlamentar? Atender as pessoas. Se as pessoas não estão atendidas, não tem jeito. E o que eu percebi? Que, às vezes, cara, algumas emendas não eram executadas, ou seja, você destinou lá para a obra da escola, e a obra não acontecia. E aí, quando você ia ver, por quê? Cara, porque o deputado daquela região não deixa. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu destinava e falava, pode dizer que foi o deputado daí que fez, porque assim as crianças vão ser atendidas, assim as coisas vão acontecer. E, cara, no final das contas, é isso. E o que eu percebo muito, Dedé, que os parlamentares, de maneira geral, não é uma crítica, é só uma análise, é uma constatação. Cara, os deputados eles se preocupam muito em se manter no poder. E a política, cara, não pode ser uma profissão. A política tem que ser um meio de você servir, ganhar ou perder a eleição, faz parte. Participar desse processo como um todo faz parte. Então, quando a população se sente servida, cara, eu acho que é um caminho natural que ela vá conceder um outro mandato. Se não conceder, faz parte. Então, eu não tenho muito esse apego. Eu sou advogado de formação, para você que está nos assistindo aí, e eu só me tornei político porque eu discordava muito do modelo político que estava implantado no Brasil, que é o modelo do governo federal, o modelo de esquerda. E aí eu decidi servir. Agora, se amanhã ou depois eu não estiver mais na política, também está tudo bem na minha vida. Não tem problema nenhum, né, deputado? Cara, eu acredito demais em Deus, Dedé. Minha vida está na mão de Deus, Ele é meu Senhor. Né, deputado? Eu sou pastor auxiliar de uma igreja. E a minha vida está na mão do meu Deus, Ele faz o que Ele quiser comigo. Então, enquanto Ele me quiser na política, Ele me mantém. O dia que Ele não me quiser mais, Ele me leva para outro lugar e está tudo bem, está tudo em paz. Bem. Mas enquanto eu tiver, eu vou servir a população. E olha só, vamos lá. PEDAF 2023. Que são as emendas que vão para as escolas. Para as escolas, para a educação, né? Para a educação. 7.800.000 em 2023. Você consegue explicar mais ou menos para qual escola, para qual região foi isso? Ou é uma coisa que você manda para a Secretaria de Educação e lá eles resolvem? Isso aqui vai direto para a escola.
Então, eu priorizei aqui as escolas cívico-militares, mas atendi várias outras. Então, aqui tem Ceilândia, Santa Maria, Planaltina, Sobradinho, Plano Piloto, Ceilândia, Águas Claras, que a gente vai ter construção lá. De escola? Vai. Mas aí, o que eu fiz? Aqui eu errei, não foi direto para a escola. Aí eu falei, opa, vamos corrigir. Mas é indicação nossa e estamos trabalhando, inclusive, com o pastor Daniel de Castro. Taguatinga recebeu. E quando eu falei Águas Claras, eu queria ter dito Taguatinga. Taguatinga recebeu várias regiões administrativas. Você manda as emendas para escolas para fazer exatamente o quê? São reformas? Samambaia recebeu. Aqui tem de tudo, cara. Desde ar-condicionado a quadro branco, a reforma na quadra poliesportiva, legal, a reforma da estrutura, reforma de banheiro. Tem alguma escola que você pode dizer, dar um exemplo? Por que, deputado? Porque a gente sabe que foi uma emenda para a PEDAF, que foi para a escola tal, e tipo assim, hoje o aluno está estudando lá, tem um ar-condicionado com emenda do deputado Manzoni. Escola 308 do Recanto das Emas. Ali eu auxiliei demais eles com esse tipo de estrutura. E a escola de Samambaia, a escola 507 Samambaia, do professor Ellison. Meu irmão, na escola 507 Samambaia, a gente fez uma sala de cinema. Sala de cinema? Coisa de primeiro. Tem escola privada que não tem sala de cinema, né, deputado? Cara, e aquilo ali muda a realidade dos alunos de uma forma. E eu nunca imaginei que fosse acontecer o que aconteceu. Então, quando eu fui lá, que a sala já estava funcionando, a gratidão dos pais, dos professores, dos próprios alunos, aquilo ali. E é um negócio, cara, assim, que às vezes nem passa pela cabeça. Não vou dizer que a ideia foi minha, não, porque é mentira. Foi o professor Ellison que deu a ideia. Não, deputado, vamos fazer aqui. E a maioria dos alunos de escola pública, muitas vezes, nunca tiveram um cinema na vida. Você ajudou a proporcionar isso, então. Cara, isso é muito legal. Isso é uma ideia que tem que ir para outras escolas, para as outras escolas não ficarem com ciúme, isso viu, é deputado? Muito legal. Agora, tem uma coisa, Dedé, que acontece muito, eu preciso mencionar aqui. Às vezes a gente destina emenda e compra ar-condicionado. Sabe o que acontece? A rede elétrica não sustenta. Aí liga o ar-condicionado, cai a luz. E aí as escolas, muitas, não sou só eu que destino, não, cara. Isso aí a maioria dos deputados destina, porque todo mundo quer ajudar a escola. Aí liga o ar-condicionado, cai a luz. E aí a gente precisa desse auxílio, tanto da SEB, Iluminação Pública, quanto da Neoenergia, para que a gente consiga... Tem uma parceria, né, da Neoenergia, da SEB, para ir lá mudar todo o quadro de luz, para reforçar, para poder receber os ar-condicionados, né? Então, ó, escola, destinamos muito, reformamos o segundo andar da ortopedia do hospital de base, 800 mil reais, não sei se a obra já acabou, mas foram 800 mil reais saúde, na né, parte deputado? da saúde. Ajudamos vários projetos de capacitação. Por exemplo, a gente tem um projeto muito legal, Programando o Futuro. Que projeto é esse? Qual secretaria, deputado? Ela vai pela SECT, Secretaria de Tecnologia e Inovação. Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí vai um projeto para dentro das escolas ensinar os adolescentes a programarem, para que eles saiam das escolas com a possibilidade de ter um emprego. Sabe quantas vagas a gente tem para programador hoje no DF abertas, Dedé? 18 mil. 18 mil vagas 18 mil vagas de emprego abertas e não são ocupadas porque não tem programador. Então, a gente está capacitando os alunos para que eles saiam do ensino médio já com emprego. Ou seja, para que eles possam se colocar no mercado. Acaba também sendo uma parceria do próprio deputado Manzoni, lá com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o secretário Leonardo Reis, não acaba sendo um parceiro, porque quando você manda a emenda para uma secretaria, o secretário tem que ter uma equipe técnica competente para poder executar suas emendas também, né, deputado? E aí eu preciso falar do trabalho do secretário Leonardo Reisman, porque ele é um cara que faz um trabalho de excelência. Então, primeiro, ele nunca olha para qual deputado foi que mandou a emenda. Então, não tem essa separação. Isso assim, eu acho espetacular. E a maioria dos secretários também não olha, mas assim, ele, como eu destino para lá... Ele em especial, né? Ele em especial, porque eu estou falando da SECT. Depois, a equipe dele é muito técnica e consegue fazer as coisas acontecerem de maneira acelerada. E, por fim, o acompanhamento que eles fazem lá na ponta para saber se o negócio está acontecendo mesmo. Verdade. E está tendo resultado excelente. Então, deixo aqui meu abraço ao Léo Reisman, secretário de Estado, e aos demais secretários também que fazem um trabalho muito legal. Além disso, uma das pautas que eu acho mais importante é a segurança pública. Então, destinei emenda para comprar colete à prova de bala para os nossos policiais militares. Não foi para a câmera de segurança nos policiais, não, né? Não, eu sou contra a câmera de segurança em policial. Eu acho que enquanto os bandidos, os vagabundos, não andarem com a câmera de segurança para a gente saber o que eles estão fazendo, o policial é que não deve andar. Eu penso a mesma coisa, viu, deputado?
Mas, deputado, vamos então entender um pouco o seguinte. Diz aí. Você já falou de saúde, segurança, Eu tinha educação. aqui para falar de iluminação pública, Não, que então, foi 1,5 milhão. É isso que eu queria falar. Vamos Saúde, lá, segurança e educação, que são os pontos que, principais. porque, na verdade, você liga a TV, liga a rádio, a maioria das pessoas, de uma certa forma, está lá sempre reclamando da espera nos hospitais. A gente sabe que Brasília acaba tendo uma dificuldade maior, porque recebe gente do entorno, então acaba sobrecarregando um pouco a questão dos hospitais, das escolas, mas a gente sabe que tem outras demandas que às vezes vão passando despercebidas. E aí eu te pergunto, fala um pouco dessas demandas, que é com a questão da iluminação pública. Cara, é muito interessante, porque a iluminação pública, ela tem uma consequência que às vezes as pessoas não percebem, que é a sensação de segurança. Verdade. Então, a iluminação pública, ela cumpre um papel muito importante, principalmente para as mulheres. Cara, imagina a menina, a mulher, que sai de casa 4h30 da manhã para ir para o trabalho. Ela vai no escuro, muitas vezes, da casa dela até a parada de ônibus. Ali pode acontecer qualquer coisa. Se a gente melhora a iluminação pública, a gente está inibindo o cometimento de crimes, está protegendo as nossas mulheres. Eu dei o exemplo da mulher, mas é claro que vale para os homens também. Então, a gente destinou R$1,5 milhão para troca de iluminação por LED. Isso tem um nome, eu estava olhando aqui, eficientização, que é quando você troca a lâmpada amarela e bota a lâmpada de LED. E aí esse valor foram para quais cidades? Você consegue especificar cidades? Esse valor a gente destina para a SEB e a gente fala, eu quero que vocês façam aqui, aqui, aqui e aqui. Então, apontando os lugares, né? A gente tem locais no Plano Piloto, no Gama, em Santa Maria, Samambaia, Ceilândia. Não me lembro se tem mais agora de cabeça, mas esses eu sei que a gente Nesse destinou. caso específico, então, é para trocar a atual iluminação por LED, porque fica bem mais claro, bem mais iluminado. Mas aí eu te pergunto, deputado, teve algum ponto novo que não tinha iluminação, que o seu recurso chegou? Aí não é eficientização. Esse aqui era quando a gente ainda podia destinar para eficientização. Agora a gente não pode mais. E o que acontece? A SEB tem um cronograma, a SEB Iluminação Pública, SEB-IP, ela tem um cronograma que ela está seguindo. Então o presidente Edson falou, o recurso já existe, não precisa mais de destinação de emenda parlamentar, o recurso existe, ele tem um cronograma, e o que a gente faz muitas vezes? A gente liga, entra em contato com a SEB, manda ofício, despacha, falando o seguinte, olha, quais são os locais onde a população mais carece disso de maneira acelerada. E a gente fala, tal lugar, tal região é muito importante que seja rápido, tal região é muito importante que seja rápido. E a SEB vai tentando, e aqui é necessário que se diga também, que a SEB tem muito jogo de cintura para tentar atender as demandas da população que são mais importantes. É porque, na verdade, quando um deputado chega lá com alguma demanda, normalmente é uma demanda que é a população que está cobrando ele. Não é o deputado que quer iluminar a Ceilândia. Cara, é o a população. Não tira as coisas da cabeça dele, Dedé. A população que vai no seu gabinete, que te cobra, está faltando iluminação. Então, quando você chega num presidente de empresa, da SEB, da CAESB, de qualquer empresa pública na TerraCap, é porque você está cobrando uma demanda da população. Claro, evidentemente. Meu irmão, isso é um negócio muito interessante, porque, cara, se o deputado... Aliás, esse é o maior erro que eu acho que um deputado pode cometer. É tirar as coisas da cabeça dele e achar que a cabeça dele traduz a demanda da sociedade. Cara, a demanda chega da sociedade. E a gente anda na rua todo dia, Dedé. Então, a gente ouve muita coisa. E tem coisas, assim, existem algumas reclamações que elas são de todas as regiões administrativas. E a gente leva isso para o governo do Distrito Federal através das suas empresas ou através da Casa Civil, do secretário Gustavo Rocha, que é um grande cara, através da Secretaria de Governo, Gustavo Rocha, viu, que é o secretário Zé Humberto, que é um grande cara. A gente leva isso e o governo aqui, é necessário que se diga também, nós percebemos do governo uma vontade enorme de fazer com que o Distrito Federal melhore. Então, isso é muito importante que se diga, porque todos os secretários são solícitos, de quaisquer secretarias. A gente tem um projeto, por exemplo, de defesa da mulher, projeto que a gente destina emenda para as mulheres aprenderem a se defender. Na Secretaria de Segurança Pública, aí no Secretaria da Mulher. Secretaria da Mulher, lá com a secretária Gisele. Secretária Gisele, a quem eu agradeço também. Então, esse é um trabalho que... Como que funciona esse trabalho? Explica aí um pouco para a gente, deputado. Cara, esse trabalho é o seguinte, é um projeto da Vanessa, e a Vanessa é professora de Krav Maga. E ela percorre as regiões administrativas ensinando as mulheres a se defender. Só que hoje ela oferece isso, ela tem a academia dela, mas ela falou assim, eu quero oferecer isso para as mulheres de graça. E ela já tinha começado a oferecer gratuitamente e com o apoio da emenda parlamentar, hoje ela consegue atender um monte de região administrativa ensinando as mulheres a se defender
em momentos, por exemplo, em que lamentavelmente acontece, que elas são atacadas. Verdade. Então, esse é um projeto muito legal, roda na Secretaria da Mulher, tem outros aqui, tem um negócio que é uma reclamação, essa é do plano piloto. Tá, eu sou morador do plano piloto. São o quê? As calçadas, deputado? As calçadas. Estava hoje a pauta, né, na Globo, falando que está na hora de dar uma reformada nas calçadas, né, deputado? Estava na Globo isso hoje? Eu não vi. Estava na Globo. Cara, a gente, durante a campanha, a gente fez uma espécie de recolhimento de dados das regiões administrativas, para a gente entender quais eram as maiores dores da população. Por incrível que pareça, as calçadas estavam entre as primeiras de várias regiões administrativas. Olha que interessante. E o plano piloto e algumas outras regiões têm algo em especial. Vou dar exemplo aqui. Samambaia tem isso também. Ceilândia, que eu me lembre. Tem muito cidadão idoso nessas regiões administrativas. E aí acaba dificultando a questão até de acessibilidade para o idoso. E hoje, só para fazer uma parte, no Globo era exatamente um idoso que, por conta das más calçadas, caiu e bateu a cara, se machucou todo, deputado. Aonde foi isso? Qual região administrativa? Foi aqui no plano piloto plano mesmo. Piloto? Plano piloto. Cara, e esse foi um compromisso que nós assumimos durante a campanha e todo ano eu destino emenda para calçada. Aí vai para a Nova Cap, no caso, não é aí isso? A Nova Cap recebe esse dinheiro. Como é que funciona isso? É bom as pessoas entenderem. Porque Claro. as pessoas já destinou o dinheiro, plim, a calçada vai aparecer. Não é assim que funciona. Tem que ter uma ata, tem que ter... Bom, você faz uma licitação, aí alguém vai vencer a licitação. Você tem lá a ata que te permite fazer as calçadas por aquele valor, com aquela empresa, etc, etc, etc. Aí o parlamentar destina a emenda. E a Nova Cap também tem um cronograma. Então, primeira coisa, se eu destinar a emenda e não tiver a ata, não adiantou nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Então, a gente entra em contato com o presidente Fernando Leite, com os diretores lá, com o Michael Roriz, que deve ser seu primo pelo sobrenome. É um primo distante, mas é primo. É seu primo? É. Cara, tem ata aí para tal região. Posso destinar a emenda? Vai dar para... Pode destinar, deputado, mas nós temos um cronograma aqui. Nós vamos seguir o cronograma, em tal mês a gente está chegando lá na região. Beleza, então estou destinando tanto. Deputado, tanto dá tantos metros ou tantos quilômetros. Qual é a região que você quer? Ah, tem aqui, tem ali, não sei o quê, papapá. E assim vai. Então agora, por exemplo, eu estou destinando para Taguatinga, numa região em que tem muito idoso que vai para uma igreja. Olha que interessante. Olha que legal. Aí a igreja vem falar comigo, deputado, os nossos idosos estão caindo aqui, porque a calçada é muito ruim. E aí eu falei, cara, de onde vem esses idosos? Por que eles não vêm de carro? Aí a pessoa falou assim, vem desses prédios aqui ao redor, eles vêm andando. Tudo próximo. Não, tudo não vamos muito longe, não. Meu sogro mora na Asa Norte e aí passando com a cachorra tropeçou lá no calçamento que estava todo desnivelado. Que quadra que é isso? 311 Norte, viu? 311 Norte. Eu posso garantir para vocês que lá tem desnível, porque de vez em quando eu passo por lá a pé também. 313 tem muito desnível. Só que o que acontece? Calçamento é caro. E o deputado não consegue botar todo o dinheiro ali para resolver o problema de tudo. Então, a gente vai botando de acordo com a possibilidade, mas todo ano eu destino emenda para isso. Com o cronograma da Nova Cap. É sempre uma parceria, cara. Aliás, isso eu acho que é outra coisa que, assim, a galera precisa saber. Primeiro, dinheiro de emenda não é dinheiro do deputado. Ah, deputado, obrigado e tal. Pô, de nada, mas o dinheiro não é meu. E nem dos meus colegas lá. Você só destinou um recurso, né? Que é do povo. Do pagador de imposto. De onde veio o dinheiro? Do bolso do cidadão de Brasília. Essa que é a realidade. Segunda coisa, o deputado não é o responsável pela execução. A execução é o poder executivo que vai fazer. Por isso a importância da parceria do legislativo com o executivo. Então, cara, eu acho errado quando o deputado, qualquer que seja, atrai para si o mérito por algo que não é dele. O dinheiro não é dele, a execução não é dele, ele só destinou. Então, a gente tem que ser sincero. Então, quando a Nova Cap faz, cara, é a Nova Cap. Quando é a secretaria tal que faz, é a secretaria tal. Eu acho errado o cara querer levar o mérito disso sozinho. Uma política é assim e acho que você não vai conseguir mudar isso, pelo menos por enquanto. Mas eu gostaria de ser diferente, pelo menos. Eu queria que a população soubesse disso. Assim, eu acho que é justo, cara. Porque os secretários trabalham pra caramba e às vezes fica parecendo, pô, os caras não estão lá fazendo nada, estão fazendo coisa pra caramba, velho. A execução é toda com eles. Então mesmo. Deputado, tem mais alguma coisa que não pode falar? Então, porque agora nós vamos num assunto que eu sei que você gosta também. Qual? Nós vamos para eleições presidenciais 2026 e vamos falar do cenário. Hoje o que temos? Bolsonaro inelegível, Lula com alta rejeição,
a gente percebe claramente que a esquerda não se preparou para ter um sucessor, e aí na própria direita surge. Será que vai ser o Tarcísio? Será que vai ser a Michelle? Será que vai ser o Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, o candidato da direita? Hoje o que a gente tem de fato é, Bolsonaro está inelegível. Vamos falar o seguinte, existe realmente a questão da anistia, Bolsonaro vai conseguir reverter. Não revertendo, quem que seria o candidato natural da direita apoiado pelo Bolsonaro? Cara, eu acho que é justo que ele consiga reverter. Essa é a primeira coisa. Ele está injustamente inelegível. Foi declarado injustamente inelegível, na minha opinião. As pessoas podem ter opinião divergentes ainda, eu acho. Então, do que acusam Bolsonaro? De uma reunião que ele fez com embaixadores como presidente da República. Ah, mas lá na reunião ele falou da urna, de não sei o quê. Cara, mas o ministro Flávio Dino também já falou da urna 500 vezes. É só pesquisar aí no YouTube que acha. E qual é o problema de você querer aperfeiçoar o regime eleitoral ou o sistema eleitoral de um país? Não vejo muito problema. Então, não vejo por que ele ficar inelegível tendo feito essa reunião. E o outro motivo, se não me engano, foi que ele subiu num carro de som lá do Silas Malafaia. No 7 de setembro? Não me lembro quando foi. Cara, nenhum nem outro é razão para ninguém ficar inelegível. Numa boa, assim. Por que o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição? Porque Bolsonaro ganha de todo mundo, pô. É simples desse jeito. Então é injusto que ele não concorra e é injusto com a população. Porque a população ama o Bolsonaro, pô. Tu viu as imagens dele ontem em Pernambuco? É um absurdo, cara. Ele chega, parece que chegou um popstar, a população vai toda pra rua, abraça, quer foto, beija, quer encostar. Meu irmão, esse cara, ele é um político. Talvez ele seja o político mais amado do Brasil em décadas. Ele gosta de dizer que ele é o ex mais amado do Brasil. O ex mais amado do Brasil. Cara, e é injusto que ele não possa competir. É errado. Então, eu nem considero a possibilidade de uma eleição sem ele participando. É injusto não é só com ele, não. É com o povo que quer votar nele. Só lembrando, em 2022, ele ganhou em 4 de 5 regiões do Brasil. No Norte ele ganhou também? No Norte ele ganhou também. Só que a diferença no Nordeste a favor do Lula foi tão grande que superou a vitória do Bolsonaro nas outras regiões. Nas outras 4 regiões. Tá, mas vamos ser bem práticos, deputado. A eleição é agora, Bolsonaro está inelegível, e aí eu já tive acesso a uma pesquisa, que eu imagino que você já deve ter tido acesso também. A Michelle, no segundo turno, também já aparece na frente do próprio presidente Lula. Aí dizem que às vezes a inexperiência dela, não ia saber lidar com um parlamento, mas ela talvez não seria um bom nome de vice numa chapa presidencial? Pesquisa da Paraná Pesquisas. Exatamente. Que mostrou que Bolsonaro ganha no primeiro e no segundo turno e que a Michelle ganha no segundo turno do Lula. Cara, quem tem que avaliar isso honestamente é o presidente Bolsonaro. Eu quero votar nele. Se ele estiver inelegível, ele é que vai apontar, e quem ele apontar, a direita vai acompanhar, ele é o líder da direita, quem ele apontar, a direita vai acompanhar. Então, para ficar claro... A dona Michelle, para mim o nome dela é bom para qualquer cargo. Ela tem aceitação não é só no Distrito Federal, não, é no Brasil inteiro. Agora, o presidente é que vai avaliar, essa é uma avaliação do presidente Bolsonaro, e vai dizer, repito, cara, eu não considero que sejam justas eleições sem ele. Então, eu estou acreditando que ele vai estar elegível em 2026. Então, só para concluir, para a gente fechar essa pergunta, para a gente vir um pouco aqui para o campo local. Voltando àquilo que eu te falei, Bolsonaro está inelegível, tem que lançar algum candidato para apoiar. Você acha que seria o Tarcísio, algum filho? O Eduardo Bolsonaro também está sendo muito cotado para uma possível substituição, e a Michelle, no caso, viria para senadora aqui no DF. Aí o Tarcísio tem a questão, mas o Tarcísio tem uma reeleição praticamente garantida como governador de São Paulo. Será que ele vai tentar uma aventura para presidente mesmo com o apoio do Bolsonaro? Vamos tentar ser mais claro com a atual realidade, deputado. Embora eu admire todos esses nomes aí que você mencionou, admiro o trabalho do Tarcísio, admiro o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro, é um grande cara, faz um papel de relações institucionais e internacionais legislativas fenomenal. Quem vai decidir isso é o presidente Bolsonaro. Então, eu falar aqui e nada é a mesma coisa. Resolvendo então aqui, deputado, o seu candidato a presidente vai ser quem for o candidato do presidente Bolsonaro. Não interessa se é o Tarcísio, se é a Michelle, se é o Eduardo, quem quer que seja vai ser o candidato apoiado pelo Manzoni, é isso? O meu candidato a presidente é o Bolsonaro. Se ele estiver inelegível, quem ele apontar? O candidato do Bolsonaro é o meu candidato.
Então, para a eleição presidencial, fechamos. Vamos agora para a eleição local, GDF, já está pegando fogo. A gente sabe que o governador Ibanez conseguiu, a princípio, montar uma ampla chapa, já lançou Celina na sucessão dele como a candidata a governadora da chapa. O Ibanez viria ao Senado. A outra vaga já foi oferecida a Michele, parece que a princípio ela tenha aceitado. A vaga de vice, a princípio, ficaria por republicanos. Mas aí, na semana passada, o governador falou que para ser vice da Celina tinha que ser uma pessoa da confiança dele, competente e técnico. E aí, eu e o Odir, aqui no nosso podcast da semana passada, falamos, esse nome então poderia ser o Gustavo Rocha. Saiu nos meios de comunicação tudo que o Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil, poderia ser o vice, mas aí eu falei, Odir, mas para ele ser o vice, ele tem que se filiar no Republicanos. E aí parece que eles já foram para São Paulo conversar com o Tarcísio, com o Marco Nogueira, que é o presidente nacional do Republicano. O que você acha de uma chapa? Celina governadora, seria já o PP contemplado. Gustavo Rocha no Republicanos, o Republicanos contemplado. O MDB, senador... MDB, Ibanez contemplando o MDB e a Michele Bolsonaro completando o PL. Você acha que essa é uma boa chapa da direita? E a gente também vai falar um pouco da esquerda. Cara, essas conversas, elas vão acontecendo ao longo do tempo, Dedé, e a gente não sabe muito como é que vai ser a chegada lá. Porque, no final das contas, essas coisas se definem lá na reta final, né? Como é que eu enxergo a situação falando do meu partido, que eu sou secretário-geral do PL aqui no Distrito Federal? Hoje o PL é o maior partido do Brasil e ele tem uma relevância em qualquer unidade da federação. Aqui no DF não é diferente, ainda mais porque as duas maiores lideranças políticas do Brasil hoje, o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, residem aqui em Brasília e fazem esse papel de articulação por aqui. Então, em relação ao PL, a presidente Bia, que é a presidente aqui do DF, a presidente do PL Nacional Mulher, Michele, e o presidente Bolsonaro é que vão conversar. Não sei que tipo de conversa está acontecendo, ainda não foi passado para mim, mas eu imagino que isso vai, ao longo do tempo, isso vai sendo conversado. Em relação à governadora Celina, cara, me parece que é o caminho natural das coisas. O governador, logo no início do mandato, já lançou ela como a candidata natural à sucessão dele. É bom que se diga que naquele período de afastamento dele, ela não só atuou como uma excelente governadora, mas também de maneira muito leal ao governador Ibanez. Leal e discreta na medida do possível, né? Discreta. E, cara, aquele era um momento de fragilidade que eu tenho certeza que muita gente do meio político veria uma janela de oportunidade. E ela foi leal do início até o final. Foi mesmo. E, cara, eu tenho informações, deputado, que tinha um grupinho querendo afastar o Ibanez de forma definitiva para ela assumir de forma definitiva como governadora, e ela foi firme, sou leal a Ibanez, estou aqui provisoriamente. Isso não chegou para mim, mas a atitude dela em todas as vezes que eu estive com ela durante o período que ela estava como governadora e o governador estava afastado, foi uma atitude de muita lealdade. E penso que o governador já tinha feito o anúncio antes, mas vai até o final manter essa lealdade também, essa reciprocidade em relação a ela. Surge o nome do doutor Gustavo Rocha, que é um grande cara. Eu brinco com ele que ele é o cara que resolve os problemas. Quando tem problema com a Câmara, chama o secretário da Casa Civil, o Casa Civil, o Gustavo. Ele vai lá, resolve, tem boa relação com os parlamentares, tem boa relação no meio jurídico de onde ele é advogado, um grande advogado. Ex-ministro do presidente Temer. Foi primeiro ele foi ságio do presidente Temer, né, secretário para assuntos jurídicos, depois ele foi ministro do presidente Temer, é um cara muito qualificado tecnicamente. Ou seja, às vezes não é conhecido da grande população, mas competência parece que tem, né? Muito, muito. É um cara muito bem articulado e tem bom trânsito em todo lugar. Então, dificilmente você vai fazer uma pergunta sobre o doutor Gustavo e vai aparecer alguém para falar mal dele. Verdade. Dificilmente. É um cara muito ponderado, sempre disposto a solucionar as situações que aparecem para ele. Você vai lá e leva uma demanda para ele. Cara, ele vai sempre estar disposto a solucionar, a criar uma solução, a criar um meio de atender. E quando não dá também, ele fala, isso aí não dá não. Muito verdadeiro. É um cara que falou contigo, vai cumprir. Não falou que não. Isso é muito importante na política, a palavra, né, deputado? Muito importante, muito importante. Então, se isso for se concretizar, se essa for a chapa,
eu não tenho dúvida que o nome do doutor Gustavo é um grande nome, não tenho a menor dúvida. Deputado, e aí nesse caso, a Bia, a gente sabe que sonhava em ser uma das vagas de Senado na chapa do Ibanez, consolidando a vaga da Michelle, a Bia naturalmente tentaria a reeleição. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, deputado. A gente sabe que a Bia, indo para a reeleição como deputado federal, vai ter lá entre 250 mil votos, tranquilamente, fácil. E aí, mesmo você sendo um fiel aliado da Bia, fazendo um excelente mandato como deputado distrital, ninguém tem dúvida que daria para eleger tranquilamente no PL a Bia federal, sendo a mais votada no partido, e puxando você. E quando eu digo puxando, você teria os seus votos, daria para eleger você e a Bia tranquilamente uma vaga na Câmara Federal. Passa isso pela sua cabeça, deputado? Sabe o que eu acho mais legal no estudo, Dedé? É que a gente está um ano e meio antes, mais de um ano e meio, e é como se o cenário tivesse posto. E a gente sabe que a política ela é igual uma nuvem, né? Então, eu estou aqui. Eu falei que a Celina é a sucessora natural. Falei que o doutor Gustavo é um grande nome, que ele é fera. Aliás, é um cara com quem eu tenho até uma amizade. A minha relação com ele é ótima. Aí eu falo, pô, doutor Gustavo, aí Michele, Ibanez, Bia. Cara, e isso tudo assim, falta um ano e meio ainda, vai passar água pra caramba embaixo dessa ponte. Minha mãe diria, só falta combinar com o povo agora, né? Tipo isso. E esse é o cenário de momento, né? Então, o que eu converso muito com a Bia, minha presidente... Ela já fez essa proposta para você? Vem para federal que eu vou ter meus 250 mil votos e eu puxo você tranquilamente. Já teve essa conversa? Então, as conversas que nós tivemos no partido é de um alinhamento de sucessão natural. Então, se a Bia for ao Senado, eu vou para a federal e é esse o trabalho que está sendo realizado hoje. Nunca conversei, se não ficar, se não for, se ficar... E eu acho assim que é até prematuro ter essa conversa. Primeiro, a gente tem que se preocupar com o nosso mandato, fazer o nosso mandato acontecer. E aí a gente vai vendo também o que a população do Distrito Federal quer. Será que dá para eleger dois? Mas já passa pela cabeça do deputado distrital Manzoni está lá no Parlamento Federal, junto com a Bia, ou isso ainda não passou pela cabeça? Eu estou à disposição do meu partido, Dedé. Eu me coloquei à disposição, então, assim, todas as vezes que eu converso com eles, eu falo, eu estou à disposição. Se vocês acharem que eu vou contribuir sendo deputado federal, eu subo. Se vocês acharem que eu contribuo mais permanecendo na Câmara Distrital, eu fico na Câmara Distrital. Estou à disposição. É o famoso soldado do partido, não é isso, deputado? Eu acho assim, a direita no Brasil, até bem pouco tempo atrás, ela não existia. Né? Era um teatro das tesouras. Era tudo desorganizado, né? Era o centrão ali que de vez em quando, para bater na esquerda, falava que era de direita, exatamente, mas não era organizado, não é isso? E hoje a gente tem uma direita. Nós estamos aprendendo com o tempo. Então, hoje o DF tem um grupo político de direita. Hoje nós temos, só para citar alguns nomes, Dona Michele, nós temos Damares Alves, nós temos Bia Kicis, nós temos tantos nomes de direita. O Fraga, deputado federal, atual deputado federal. O senador Isalci, que está no Senado Federal, é do nosso partido também. Então, hoje tem um grupo de direita. Cara, se cada um nesse grupo decidir fazer o que está na sua cabeça, eu tenho a ideia aqui que eu vou ser, sei lá... Se dividir, fica ruim para todo mundo. Aí, se cada um fizer o que está na sua cabeça e não tiver um alinhamento, a gente vai entregar para a esquerda. Tudo que eles querem é que a gente se divida e que cada um faz o que quer, o que tem na cabeça, tem a sua própria ideia. Por isso, sempre que eu me coloco para o partido, cara, o que o partido achar que deve acontecer. Para que o grupo da direita tenha mais força, ocupe espaços, a gente não tem pressa. A gente está correndo uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Sabe uma vaga que às vezes está sendo esquecida, que vai valer muito mais até para 2030? São as primeiras suplências do Ibanez no Senado e da própria Michele, caso ela concretize ela vindo como senadora. E explico por quê. Porque em 2030, naturalmente, o Ibanez vai tentar voltar ao cargo lá no Palácio do Buriti, porque, querendo ou não, a Celina não pode tentar a reeleição. O primeiro suplente do Ibanez assumiria 4 anos o Senado. E a Michele, pegando a experiência como senadora no DF, em 2030, talvez naturalmente, se o Bolsonaro permanecer inelegível, não seria nenhum absurdo. Ela via vice-presidente numa chapa ou a presidente, ou seja, o primeiro suplente dela também assumiria por 4 anos.
Nunca te ofereceram essa vaga de suplente em uma dessas chapas, não, deputado? Ou para a própria Bia, ou para alguém do PL, ou essa conversa ainda nem chegou para você? Não sei, para mim nunca chegou. Não sei se chegou para outras pessoas. Mas você aceitaria, deputado? Já tem idade? Já tem idade, deputado? Eu tenho 41 anos, mas eu não penso nisso, Dedé. Assim, o que o partido disser que vai ser, cara. E assim, ó, o grupo da direita tem que se fortalecer. A gente precisa pensar num todo, aonde é melhor que cada um esteja. E eu penso que é isso que a população espera da gente. Durante muitos anos a gente foi massacrado por políticas públicas de esquerda porque a gente inexistia. Agora a gente existe. A gente tem que se organizar. Não é por nós, é pela população. Eu acho que o político tem que fazer com que a política volte a ser para o povo e não para nós mesmos. Então, cara, os interesses pessoais eles têm que ser colocados num patamar menor do que o interesse do grupo. E aí, quem vai ser senador, quem vai ser suplente, quem vai ser deputado, quem não vai ser nada também, porque às vezes alguém pode chegar e falar, Tiago, é melhor que você segure aí, segura um pouquinho, a gente tem outras lideranças mais qualificadas para esse momento, o que a gente precisa nesse momento é outra coisa. Cara, tá tudo bem, a vida é assim. Você faz muito bem o seu trabalho parlamentar, mas sem apego. Se tiver que sair, não tem problema nenhum, né, cara, deputado? Eu não tenho muito apego não, Dedé, sinceramente, cara. Eu acho que a política, ela é para servir a população. E eu acho que ela é uma passagem na vida das pessoas. Cada um vai ali dar a sua contribuição. Eu estou dando a minha nesses 4 anos. Se você me perguntar, você pensa em se retirar? Não, mas eu faço parte de um grupo. Se o grupo disser, Tiago, a gente tem pessoas mais qualificadas e tal, cara, não tem problema. Volto para a minha vida, isso aí é tranquilo. Agora, você trabalha pensando nessa hipótese? Não. Trabalho pensando em oferecer o melhor para o Distrito Federal, estou fazendo o meu trabalho, defendo as pautas, acho que defendo bem, para ser honesto, sem falsa modéstia nenhuma, acho que defendo muito bem, acho que faço um trabalho que corresponde às expectativas da população. Tenho mais do que uma relação política, amizade com algumas dessas lideranças que você mencionou e espero que a gente consiga trabalhar junto para entregar para o Distrito Federal. Mas, cara, não pode ser sobre a gente. Entendeu? Se for sobre a gente, está tudo errado. Se for sobre o Dedé, sobre o Tiago, sobre o fulano, sobre o Beltrano, está tudo errado. Aí eu não gostaria de participar. E graças a Deus, hoje eu faço parte de um grupo político que não é sobre as pessoas. Então esse sentimento que eu estou expondo aqui para você é um sentimento geral do nosso grupo. A gente está disposto a servir e a gente está dando o nosso melhor. A gente às vezes acerta, às vezes erra, mas está todo mundo dando o seu melhor. Hoje, então, para ficar bem claro, parece que a chapa, então, do Manzoni já está pronta para 2026. É Bolsonaro presidente, Celina governadora, Michele Bolsonaro e Ibanez para o Senado, Bia Kicis para federal e Manzoni para deputado distrital. A sua colinha já está pronta já, né, deputado? Cara, essa chapa você que fez. Essa chapa não fui eu que fiz aqui, não. Você está botando as coisas dessa forma. Olha só, Celina, sucessão natural do governador Ibanez. O restante da composição, eu acho que ainda vai ter muita conversa. Eu acho que é muito prematuro para a gente bater o martelo. Hoje, as coisas caminham numa direção. Amanhã elas podem estar caminhando em outra. Eu não bateria o martelo nessa colinha, não. Eu bateria o seguinte martelo aí nessa colinha. Presidente Bolsonaro e o restante, o que o grupo da direita decidir. Beleza. E o presidente vai ser um fator, uma variável. Ontem eu estava conversando com um engenheiro e tudo dele era variável na equação. O presidente Bolsonaro talvez seja a variável mais importante nessa equação. Ele vai nos dar a direção na hora certa. Não vejo pressa dele para tomar essas decisões. Na hora certa ele vai apontar e a gente vai conversar e vai decidir quem vai para onde. O importante é que nós saímos vitoriosos e com maioria. O importante é que a direita tenha maioria na Câmara Federal, na Câmara Distrital. No Senado, eu acho que dificilmente a gente não terá, mas é muito importante que a gente tenha também, óbvio. Deputado, para encerrar, eu queria que você dissesse aqui para a gente, até por você não vir de uma história política, foi recente, aí virou deputado. Para encerrar, me diga assim, qual que foi aquela pauta que logo que você se elegeu deputado distrital, você conseguiu resolver e, poxa, você pensou assim, poxa, vale a pena ser deputado porque era um sonho de resolver, conseguir resolver e a população está atendida. Para encerrar, conta um pouquinho uma história assim parecida e depois já se despeça, deputado. Cara, as escolas,
as escolas, poder destinar a emenda e ver a transformação que acontece nas escolas, hoje é o que me dá mais alegria. Escola e hospital. Mas as escolas, elas mexem muito comigo, cara. A gente chega lá e a gente vê a transformação que o nosso trabalho está fazendo na vida daquelas crianças, é muito gratificante. Isso aí é muito gratificante. E essa é uma atividade que eu repito, né? A gente está executando orçamento do governo. Cara, é um negócio assim que não tem como... Quando uma criancinha chega perto de você e fala obrigado, cara, isso aí marca o coração da gente. Tem algumas coisas que eu vivi nas escolas do Distrito Federal que eu nunca vou esquecer. Quando uma mãe de um aluno vem até você com lágrimas escorrendo e fala, deputado, obrigada pelo que você fez aqui pela escola, obrigada pelo que você fez pelo meu filho, isso é gratificante demais. Então, esse aspecto, assim, é muito importante. E eu acho que no aspecto ideológico, o que me deixa mais honrado, o Dedé, é poder representar as famílias conservadoras do Distrito Federal. Cada vez que eu subo naquela tribuna para dizer o que eles acreditam e eu saio da tribuna... É porque você acaba sendo a voz dessas pessoas conservadoras, cara, lá na tribuna da Câmara, né, deputado? Quando eu vou até a tribuna, falo o que eles gostariam de falar e volto com esse sentimento que você acabou de falar, eu volto assim, cara, fui a voz de milhões de cidadãos do Distrito Federal. Isso, cara, me faz me sentir muito honrado. E ali eu não falo em nome de 25.554 que votaram em mim, não. Eu falo em nome de quem é conservador. E a maioria do DF é conservador. Então, esses dois sentimentos, cara, são impagáveis. São coisas que eu vou levar comigo para sempre. Eu não sei quanto tempo eu vou permanecer na política. Eu acho que por um bom tempo, viu, deputado? Se Deus quiser. Mas, cara, se terminar em dezembro de 26 ali... eu vou levar essas duas sensações para sempre de missão dentro cumprida. de mim. Cara, eu vou falar, bicho, fiz bem para as crianças e fiz bem para as famílias. Que bom, deputado. Estou satisfeito. Um abraço para vocês. Obrigado, Dedé. Eu que agradeço. Eu estive aqui com um pastor, com um advogado, atualmente deputado distrital, Thiago Manzoni, do PL. Foi uma honra. Lembrando que esse programa passa sexta-feira, às 12 horas, aqui é o podcast Política do Bem. Quero convidar todos vocês a estar acompanhando também nas nossas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok, Dedé Roriz. Convido também as pessoas para estar seguindo você no seu Instagram, deputado, nas suas redes sociais. Dedé, minhas redes sociais são Instagram, thiago.manzoni, Thiago com H, THIAGO, Manzoni. Manzoni se escreve com N, M-A-N-Z-O-N-I. Que nome difícil, hein, deputado? No final. Cara, já me chamaram de Manzoni, de Mangoni, de tudo que é nome. Thiago Manzoni. No YouTube é Thiago Manzoni e no X, que é o antigo Twitter, Thiago Manzoni também. Queria te parabenizar, velho. Encerrar aqui te dando parabéns. Obrigado, deputado. Muito legal a sua estrutura, muito legal o seu podcast. Parabéns pela iniciativa. Que Deus te abençoe e que isso aqui vá muito bem por muito tempo. Amém. Agradeço pelas palavras. Agradeço a você que está aqui assistindo a gente. Lembrando que parte dessa entrevista também vai ser transcrita no jornal Capital Federal na próxima edição. Queria agradecer meus parceiros e meus patrocinadores, Galeteria Serrana, Dudu Bar, Nativas Grill, Calamares Restaurante, todos os restaurantes parceiros aqui que dão todo esse apoio e esse suporte para a gente. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas palavras. Saiba que a casa aqui está aberta para você. O dia que quiser vir gravar um podcast ou vir gravar mensagem para o seu eleitor, aqui vai estar à sua disposição, viu, deputado? Fico oferecendo aí que eu venho, viu? Vamos estar te aguardando aqui. Obrigado, tamo junto demais. Então, para você, um excelente carnaval e até o próximo podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz, fico por aqui e vou agradecendo mais uma vez a sua audiência. Muito obrigado.